Como um time pequeno do futebol argentino, o Central Córdoba fez para bater de frente com todo o poderoso Flamengo do Felipe Luiz, um dos melhores elencos do futebol sul-americano, se não o melhor, e sair vencedor nesses dois confrontos. Primeiro, o Central Córdoba venceu o jogo no Maracanã por 2-1 em cima do time do Flamengo e empatou o outro jogo em 1-1 jogando dentro de casa com possibilidades de vencer. Se tivesse de sair um vencedor, esse poderia ter sido o Central Córdoba no jogo de ontem. Como o time do Central Córdoba fez para obter as vantagens em cima do time do Flamengo. Primeiro vamos falar sobre a formação das duas equipes que estavam espelhadas ontem no jogo. Os dois times jogando em um 4-2-3-1, Flamengo com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas na sua linha defensiva. Os dois volantes do Flamengo eram o Pulgar e o De La Cruz, e o Flamengo tinha uma linha de 3 meias, com o Gerson jogando mais aberto aqui pelo lado direito de ataque, o Arrascaeta mais centralizado e o Bruno Henrique jogando mais aberto pelo lado esquerdo, enquanto o Pedro era o centroavante do time do Flamengo. O time do Central Córdoba espelhado no Flamengo também jogando em um 4-2-3-1, então as formações batiam ali de frente durante a partida, mas é claro que você vê mutações durante o jogo desses sistemas de jogo, de acordo com o que o outro time vai apresentando na partida, a marcação desses dois times vão se moldando durante o jogo. E o Flamengo iniciou a partida muito bem, até os 20 minutos do primeiro tempo o Flamengo tinha, digamos que, o controle do jogo. Por que o Flamengo tinha esse controle do jogo? O Flamengo subia muito o Wesley aqui no corredor pelo lado direito, o Flamengo tinha o Gerson saindo desse lado direito e vindo jogar por dentro, arrastando a marcação aqui do lateral Cufré muitas das vezes, para tentar abrir esse corredor para o Wesley. E aí o Paredio, que vinha jogando por esse setor, acompanhava o Wesley. Muitas vezes a gente tinha aqui o time do Central Córdoba formando uma linha de 6 atrás, com os dois zagueiros, os dois laterais vindo aqui jogar, né, também no setor defensivo, e aí você tinha o Angulo fechando por um lado e o Paredio fechando pelo outro, já que o Ayrton Lucas também estava atacando. Então o Flamengo estava no início do jogo liberando mais os seus dois laterais para jogar, liberava também os seus dois volantes, né? Claro que o Pulgar fica um pouco mais fixo, o De La Cruz fica mais com essa liberdade de construção, de encontrar os passes mais tensos no time do Flamengo. O Flamengo se movimentava bem e causava bastante desconforto para o time do Central Córdoba. O Arrascaeta balançava demais aqui por esse corredor do lado esquerdo para tentar causar essa superioridade numérica junto com o De La Cruz, com o Ayrton Lucas, com o Bruno Henrique, e o Gerson, como ele vinha jogando nesse corredor central que o Arrascaeta deixava mais livre, o jogador do Central Córdoba, o Cufré, vinha acompanhar ele, mas jogava mais de costa, e o Central Córdoba fazia uma marcação um pouco diferente. Eles faziam uma abordagem no qual eles tentavam fechar as linhas de passe do time do Flamengo, e isso funcionou muitas vezes durante a partida, tanto que no segundo tempo o Central Córdoba não sofreu quase nada defensivamente falando, a marcação estava muito bem encaixada, mas o Flamengo consegue fazer o seu gol e levar vantagem dessa maneira. Você tem aqui uma bola saindo do Arrascaeta, que encontra o De La Cruz encontra essa linha de passe mais difícil, num passe vertical, que encontra o Gerson, que já escora praticamente aqui de primeira, que encontra o Arrascaeta, que faz o passe e ultrapassa para sair já cara a cara com o goleiro e marcar o primeiro gol do time do Flamengo. O que parecia uma partida fácil, que o Flamengo dominaria o jogo, acaba se mutando durante a partida, e muito disso passou pelo encaixe aqui na troca dos pontas do time do Central Córdoba, no qual o Paredio vai jogar mais pelo lado direito, o Angulo vai jogar mais pelo lado esquerdo, e aí o Flamengo começa a encontrar muita dificuldade dos seus laterais, principalmente aqui o Ayrton Lucas contra o Paredio, de ter uma marcação mais dura, né? O Paredio estava levando vantagem nesses duelos 1 contra 1, o Angulo também estava causando muitas dificuldades para o Wesley, e aí você tem que ter o Gerson tentando voltar, o Bruno Henrique tentando voltar para ajudar, o De La Cruz tentando fechar por um lado, o Pulgar tentando fechar também pelo outro, e o time do Central Córdoba balançava a defesa do Flamengo de um lado para o outro, sem muito afobação. Era um time que tinha paciência para ficar com a bola, tocando lá de trás, para encontrar esses espaços para lançamentos nas costas dos laterais do Flamengo, e o Paredio causou muitos problemas em cima do Ayrton Lucas durante a partida, tanto que é por ali que sai o gol do time do Central Córdoba já no segundo tempo, no qual o Flamengo não conseguia pressionar. Eu senti o time do Flamengo muito cansado fisicamente nesse jogo, um time que até tentava marcar ali num 4-4-2, mas que não fazia uma marcação-pressão, que é uma grande característica do Flamengo do Felipe Luiz. Era um time que fazia a marcação mais em bloco médio, tanto até que no segundo tempo ele tira o Pedro e coloca o Juninho para tentar ter esse jogador de mais velocidade para pressionar, já que o Pedro não aguenta tanto esse pique de pressionar, e depois também ter força física na hora de fazer os ataques do time do Flamengo, um jogador que está voltando de lesão agora, mas o Juninho fazia a pressão muitas vezes de um homem só, tentando correr, marcando aqui todos os jogadores do Central Córdoba, e não conseguia recuperar a bola, até corria, se esforçava, mas não recuperava. E como sai o gol do time do Central Córdoba? Uma jogada de lateral, o Léo Pereira vai tentar fazer a marcação em cima do Verón, em cima aqui do Heredia também,
também, então o Léo Pereira sobe para fazer essa marcação na cobrança de lateral e o Flamengo acaba errando um passe, né? O De La Cruz, que também tá aqui por esse setor, erra o passe na hora de tentar fazer a construção de jogo. Um ponto muito legal do time do Central Córdoba, que era um time muito saltador, era um time que saltava muito essa marcação, antecipando essas bolas do Flamengo. E aí, como o Léo Pereira foi lá fazer essa marcação mais individual, essa perseguição individual, perde essa bola e aí o próprio Veron encontra o passe aqui no corredor para o Paredio, e o Paredio, mais uma vez, leva vantagem sobre o Ayrton Lucas. Ele sai na frente, chega na frente, e quem tá tentando fazer a cobertura do Paredio é o Danilo. Então o Danilo sai da zaga para tentar fazer essa cobertura, e o Wesley fica aqui já numa situação difícil, né, cara? De 2 contra 1, já que o Heredia também tava pisando na área, e o Flamengo tava demorando a recompor. O Pulgar tava um pouco atrasado na jogada, o Danilo não consegue abafar esse cruzamento, essa bola chega na área, o Heredia quase consegue fazer o gol de cabeça, mas a bola passa para o Angulo. E aí você teve um desencaixe de marcação na zaga do Flamengo, do qual o Danilo estava jogando aqui mais na posição do Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas foi cobrir o Danilo na zaga, e aí foi o grande problema. O Ayrton Lucas não tem cacuete de subir contra centroavante, e o Veron, que entrou mais como um camisa 10, como um segundo atacante, um jogador alto e forte, e que tem como característica esse cabeceio. A bola sobrou para o Angulo, você tem o Wesley já batido aqui na jogada, perde mais uma vez esse duelo 1 contra 1, e aí você tem o Pulgar tentando fechar a marcação, e você tem um Léo Pereira com esse desencaixe também aqui junto com o Danilo. O que acaba acontecendo é que o Ayrton Lucas, que é menor do que o jogador do time do Central Córdoba, tem menos esse cacuete de marcação, perde na bola aérea, e aí gol do Central Córdoba, empate em 1 a 1. Mas era uma jogada que já estava cantada há muito tempo. Essas bolas aqui por esses corredores laterais do time do Flamengo estavam ficando muito expostos, né, cara? Toda hora em jogadas de mano a mano, em jogadas de 1 contra 1 do Angulo contra o Wesley, do Paredio contra o Ayrton Lucas, e isso uma hora ia acontecer no desencaixe de marcação. O time do Central Córdoba empatou o jogo, que já era melhor na segunda etapa. E o Central Córdoba quase virou o jogo em cima do Flamengo. Vocês repararem, o Flamengo estava com muitos erros técnicos no jogo de ontem que não são comuns do time, e você teve um Danilo muito inseguro na saída de bola do time do Flamengo e uma marcação mais forte do time do Central Córdoba, que colocou ali 5 jogadores, né, para fazer essa marcação mais pressão em cima do Flamengo nesse setor onde está a bola. E o Wesley saltava muito para dar essa opção lá no corredor na frente e deixou aqui o Danilo em uma posição no qual ele não tinha tantas opções de linha de passe. Como eu falei, o Central Córdoba tentava fazer a marcação no qual eles fechavam e antecipavam essa linha de passe, até deixavam os jogadores do Flamengo terem espaço nesse corredor aqui atrás. Ó, eles até deixavam esse espaço aqui para os jogadores do Flamengo, mas a linha de passe não ficou tão claro. Danilo errou por muito, jogou essa bola aqui no pé do Veron, e aí você já tem um time do Central Córdoba com uma vantagem de jogadores no setor. Se não me engano, era 5 jogadores do Central Córdoba contra a recomposição de 3, 4 do Flamengo, e aí você vê uma vantagem clara para o Central Córdoba aqui nesse corredor pelo lado esquerdo de ataque do Central Córdoba, já que o Wesley estava lá na frente, e o Flamengo tentando fechar os espaços. Essa bola entra no Angulo, que mais uma vez leva vantagem contra a marcação do Danilo, corta, bate, mas a bola pega ali no Léo Pereira, próximo do braço dele. A bola até pega no braço dele, mas estava para trás. O juiz acabou optando depois por revisar no VAR e não marcar o pênalti. Mas por muito pouco o Central Córdoba não virou a partida em cima do Flamengo, que não conseguiu ser nem um pouco contundente no segundo tempo, assim, de um time cansado, um time se arrastando em campo em vários momentos, e o Central Córdoba saltando muito essa marcação e recuperando essa posse de bola mais vibrante, mais ligado. Talvez era o time que merecia o placar. O Flamengo ainda teve uma vantagem, né, também no início do primeiro tempo, que o Arrascaeta teve uma chance cara a cara que ele acaba desperdiçando, batendo fraco. Essa vantagem aconteceu porque o Central Córdoba deixava poucos jogadores aqui na última linha e fazia uma marcação alta em cima do time do Flamengo. Quando eles faziam essa marcação alta, você tinha que vencer os duelos. O Gerson vence o duelo de cabeça e deixou o Arrascaeta livre para marcar o gol, que acabou não conseguindo marcar. E foi assim que um time médio, pequeno do futebol argentino, sem muito investimento, bateu o Flamengo na Libertadores. Se fosse um confronto de mata-mata, eles teriam avançado em cima do Flamengo. Mas essa foi nossa análise sobre o Flamengo e Central Córdoba. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.